E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo agora a gente vai estar vendo tudo sobre a chegada de Enzo Dias, o novo lateral, e também sobre o Wendel no São Paulo. Então, antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A meta agora é 20 mil inscritos, se inscreve, deixa seu like, me ajuda a bater essa meta aí. A gente está trazendo sempre todas as notícias e opiniões sobre o Tricolor. Você já sabe, a gente assiste o vídeo junto, no final do vídeo eu volto e a gente vai comentar muito sobre o Wendel, sobre o Enzo Dias. Vamos falar muito sobre a temporada de 2025 do Tricolor, beleza? Créditos para isso, deixa na descrição, se mais informação já sabe. Simbora pro vídeo. São Paulo também contratando jogadores aí no mercado, com possibilidade talvez, né, Edu? Você pode contar pra gente também de eventualmente perder, mas nisso o São Paulino não quer pensar, né, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Um grande abraço a todos no estúdio, ao Fã de Esportes. As férias do São Paulo são um pouquinho maiores que as suas, Bruno. O São Paulo só se reapresenta daqui a 48 horas, quarta-feira pela manhã, aqui no CT da Barra Funda, e às 13h55 embarca de Viracopos, Campinas, para os Estados Unidos para participar de um torneio amistoso. Tem um jogo dia 15 contra o Cruzeiro e tem um jogo no dia 19 contra o Flamengo. Mas peraí, o São Paulo estreia no Paulistão dia 20, como é que vai jogar dia 19 nos Estados Unidos? É porque 12 jogadores dos 32 que devem ir retornam entre o primeiro e o segundo jogo, claro, jogadores menos cotados, e fazem essa primeira partida lá em Ribeirão Preto numa segunda-feira à noite contra o Botafogo. Vamos lá, até quarta-feira o que o São Paulo quer definir? Duas contratações nas posições mais carentes, as duas laterais. A do Enzo Dias está bem adiantado. Há uma divergência salarial, porque o que está acontecendo, Bruno? O Galopo vai ser anunciado oficialmente pelo River hoje, já fez exames médicos, já até passou em vídeos com a camisa do River e será também anunciado oficialmente a sua saída por empréstimo pelo São Paulo ainda nesta segunda-feira. O Enzo Dias está negociando. O Galopo está indo com o mesmo salário que recebe no São Paulo para o River. O River paga integralmente todos os salários e direitos de imagem. O Enzo Dias quer vir com aumento para o São Paulo. E o São Paulo está dizendo não, por empréstimo você vem com o mesmo salário do River. Se você permanecer depois, a gente estuda um reajuste. E é por isso que ainda não foi anunciado. Mas a tendência ao otimismo, ele deve ser anunciado nas próximas horas a tempo de embarcar para os Estados Unidos. O outro lateral é o Natanael, do Coritiba, 22 anos, disputou a Série B, aliás está no Coxa já há um bom tempo, seleções de base, ele nem viajou com o Coritiba para pré-temporada, tem contrato até o meio do ano. O São Paulo está tentando antecipar essa quebra de contrato e trazê-lo para a vaga do Rafinha. Além disso, tem a situação do Wendel. A partir desta semana, faltarão 6 meses para o término do contrato do Wendel com o Porto. Então o São Paulo pode fazer o seguinte, se não conseguir quebrar a multa de 800 mil dólares, ou euros, melhor dizendo, São Paulo assina um pré-contrato, já dá aquela adiantada para o Wendel, e o Wendel fica comprometido a partir do mês de julho para vir para o São Paulo. O Porto não está gostando muito dessa ideia, mas é a lei, é assim que funciona, não adianta o Porto recorrer. Se o São Paulo fizer um pré-contrato, daqui a 6 meses, o Wendel chega para reforçar a equipe no segundo semestre. Bem, Mari, deixa eu voltar aqui, já boa tarde para todos vocês. Acabei de conversar com o Rodrigo Nestor, ele deixou aqui o CT neste momento, confirmei com ele, está indo para Bahia para fazer exames médicos em Salvador e por empréstimo de uma temporada com direitos fixados em mais de 30 milhões de reais, permanecer no Bahia com o Rogério Ceni neste ano de 2025. Ele veio aqui no CT pegar as suas coisas, já embarca nas próximas horas para Salvador e ainda não é oficial, nem São Paulo nem Bahia divulgaram de forma oficial nas suas redes sociais, mas o Rodrigo Nestor, que foi até um dos heróis do título da Copa do Brasil do São Paulo em 2023, com um gol na final, uma assistência no primeiro jogo, está deixando o São Paulo, ainda será jogador do São Paulo, porém com metas bem modestas a serem batidas nesta temporada no Bahia para poder ser contratado em definitivo. Junto com ele vai o Michel Araújo, só que o Michel Araújo vai em definitivo por 2,5 milhões de dólares para a equipe de Salvador. Os dois voltarão a trabalhar com o Rogério Ceni lá na capital baiana. Dito isso, São Paulo vai se reapresentar quarta, viajar no início da tarde de Viracopos para Orlando, tem a participação num torneio amistoso, joga dia 15 contra o Cruzeiro, dia 20 contra o Flamengo, contra o Cruzeiro será em Orlando, contra o Flamengo será no CT do Inter Miami. Esses 2 jogos treinos serão os preparatórios para o início da temporada, que tem Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Até quarta-feira, a tendência da diretoria é fazer o máximo para dar, você falou em presentes agora há pouco, 2 presentes para a torcida e para o técnico Zubeldia, em posições que são talvez as mais carentes. Enzo Dias,
que está negociando, tem uma divergência salarial, mas está próximo de ser fechado um ano de empréstimo. E Natanael, lateral direito do Coritiba, que viria para a vaga do Rafinha. O Rafinha foi para o Coritiba, o Natanael está fazendo o processo contrário, vindo para o São Paulo. E ainda hoje, o Galopo deve ser anunciado tanto pelo River como pelo São Paulo, como jogador da equipe argentina, também por empréstimo durante 2025. Mas ele é fisicamente forte, mas qualidade técnica tem muito pouco. E o Wendel é aquela... Fala aqui. Não, vai lá, termina. Não, e tem a questão do Wendel, né? Que o Porto está reclamando da postura do São Paulo avisando o Porto que, olha, a gente vai assinar o pré-contrato. Daqui a pouco vem outro time, contrato e pronto. Lembra o que aconteceu com exatamente. Sabe? Então, tem que ser um pouquinho mais de agilidade, né? A situação é a seguinte, Vessa, para colocar todo mundo na mesma página. O São Paulo está tentando contratar o Wendel, daqui a pouco, se já não tem, ele já deve estar livre nesse momento, porque o contrato dele acabava agora no fim do ano, então ele poderá assinar um pré-contrato. Diz o São Paulo, os dirigentes do São Paulo, que ele está empolgadíssimo, que ele quer jogar no São Paulo, papapá. O Alexandre também, vamos lembrar, no fim está jogando no Flamengo. Então o São Paulo vai fazer a oferta para ele assinar um pré-contrato, só que tem o risco disso não acontecer, do cara simplesmente não... mesmo que ele tope, ele não poderia vir agora, ele só vai vir no meio do ano. E por isso que o São Paulo faz essa operação com o Enzo Dias, que o Massini falou que é forte, mas é grosso, ou é grosso, mas é forte, para ficar com um lateral mais ou menos até o meio do ano, e aí no meio do ano, possivelmente, se tudo der certo, ter o Wendel. Essa seria a estratégia do São Paulo para esse ano, se der tudo certo, né? Pensando que o Wendel possa vir no meio do ano. O que acontece é um caso muito parecido com o do Wellington, né? O time inglês esperou, teve paciência, falou, não, pode terminar aí, eu não tô na necessidade absurda, você vem no final, assinou o pré-contrato e deixou ele jogar lá. O São Paulo, a diferença é que o São Paulo está desesperado para a chegada dele. O São Paulo não pode esperar de boa 6 meses, então faz o pré-contrato e espera os 6 meses, porque aí você vai ter 6 meses sem nenhum lateral. Então é compreensível a busca por esse jogador, precisa ter 2, na verdade, né? Por mais que tenha o Patrick ali e tal. Então a necessidade faz a hora, então o São Paulo está tentando fazer essa correria pelo jogador do River Plate, já que o Galopo deu certo a saída, e aí você espera com mais calma, e o Porto vai ficar nessa situação que o São Paulo ficou em relação ao time inglês com o Wellington, sabendo que vai perder, não quer renovar, e aí pode usá-lo nesses últimos semestres ou enrolar ele, deixar ele treinando, enfim, aí fica a critério do Porto. Mas eu acho que o São Paulo faz bem de buscar esse substituto. Eu só queria citar uma das 11 saídas que o Massa disse, que para mim é mal explicada, é má gestão, e assim como eu falei do Fagner, eu também acho uma aberração, que é o Wellington Rato. O presidente do Atlético de Goiânia deu entrevista para a Rádio Bandeirantes e disse, eu vendi o Wellington Rato por 6 milhões de reais ao São Paulo, 80%. Eu não estou entendendo por que eles estão vendendo para o Vitória por 5 milhões depois dele ter passado pelo São Paulo. Gente, se um cara que passou pelo São Paulo está valendo 1 milhão a menos do que ele veio do Atlético de Goiânia e o próprio presidente do Atlético de Goiânia não está entendendo a operação, eu, sinceramente, eu não estou entendendo. Depois de ter sido campeão, né, velho? Ele foi campeão, né? Ele foi importante. Eu não estou entendendo essa operação num mundo que qualquer moleque de base é 1, 2, 3 milhões de euros, você está vendendo ele por 1 milhão a menos do que você pagou, sendo que podia ser um jogador até importante para o seu elenco, para um concorrente nacional de Série A. Essa ficha não me cai, tem que ter uma explicação muito boa da diretoria para uma operação como essa. Me desculpem. Esse é um bom ponto que o Vessone está falando sobre a questão do Wellington Rato, um dos que saíram do São Paulo, tem mais aí outros que estão saindo, o Lisiero, o Nestor, fora que o Orejuela, que ainda está lá, por incrível que pareça, mas está tentando negociar a saída, o contrato vai acabar, o Jackson Mendes e tal. Tem uma mensagem aqui do Gabriel Parron, ele fala, porque quando você compra um carro zero e tira da garagem, o valor diminui. Ele já é veterano, tem 33 anos.
Mas estamos falando de um jogador que, sim, ele teve lesão esse ano, ele ficou bastante tempo fora de combate, mas dessa turma toda que está indo embora, talvez ele fosse o mais importante. Tem uma bola parada ótima, deu muito gol de bola parada para o São Paulo, fez aquele gol lá contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Então me parecia um jogador importante. A minha sensação é que o São Paulo se desfaz do jogador, tudo isso na operação do Oscar. Precisa aliviar a folha salarial, vende por menos, mas pelo menos alivia um pouco a folha aí que tem que diminuir. Me parece ser isso. E sobre explicações da diretora do São Paulo é um pouco difícil. A diretora do São Paulo talvez seja a que menos explica as coisas, o Massa. Me parece que não é. Eu sei que não é mesmo. Se você quer pegar a diretoria do Palmeiras, você vai ficar louco. Os caras vivem trancados no cofre. Esses dias mandei mensagem para o Leonardo Holanda, que é o dirigente que está auxiliando o Barros nas contratações. Ele foi muito educado, respondeu: olha, manda mensagem para a assessoria de imprensa que eles vão te ajudar. Meu amigo, é duro. Então, cara, o São Paulo me parece que vai caminhar para um time com 11, 12 jogadores titulares, certo? Se fechar o Wendel, você vai ter ali uma zaga bem feita, bons zagueiros, né? Uma dupla de volantes muito boa, o Alisson e o Pablo Maia, que a gente não sabe como vai voltar. É bom fazer esse parênteses, né? Teve uma contusão grave. Aí do meio para frente, me parece que é o que o torcedor do São Paulo mais gosta de entender, que é como vai escalar Oscar, Luciano, Lucas, Caleri, enfim. Enfim, aí você vai ter mais aquele menino que veio de Portugal, o centroavante, que é muito bom, gosto muito dele, o André, não é? O André Silva. Enfim, você vai ter mais 2 ou 3 jogadores, mais 1 ou 2 zagueiros que são excelentes também. O São Paulo tem bons zagueiros, o Sabino é muito bom. E depois vai ter que colocar um monte de moleque. E isso tem um preço, e isso tem um custo. Não é só o custo financeiro, isso tem um preço para um clube que se coloca, na palavra do seu vice-presidente de futebol, ou do responsável pelo futebol, o Belmonte, que ele textualmente diz: eu sou muito bom no que eu faço. Isso aí tem um preço a se pagar. Na hora que você vai precisar de jogadores importantes, cascudos, alguns já são veteranos, como o Oscar é. Vou falar para o Oscar, eu vou falar um pouco a mesma coisa que eu falei do Memphis lá atrás. A gente precisa ver qual é a competitividade do futebol chinês, como ele chega, quantos jogos ele vai fazer, que lugar ele vai ser escalado, se ele vai jogar de lado, vai jogar por dentro, vai ser o camisa 10, porque ele, Lucas, o Luciano, não são jogadores, não são bebês. Né? Tem a questão mental do Caleri, que uma hora está legal, outra hora não está legal. Por uma temporada, isso é importante. O Caleri fez falta no final do ano do São Paulo. É que a coisa já estava meio que resolvida, né? Então, me parece que vai caminhar para isso. Vai ter um desequilíbrio entre 12, 13, 14 jogadores e o restante, os outros 12, 10, para formar o elenco para o ano de 2025. Agora, Vessa, deixa eu dar a minha opinião e peço para você a sua. Eu gosto desse movimento do São Paulo. Eu não acho ruim. O Arnaldo, que não está aqui, não está aqui hoje, se ele estiver ouvindo, ele vai entrar de onde quer que esteja, no meio da praia, vai querer entrar, falar tá errado e tal, porque ele está bastante apavorado, porque o São Paulo está se desfazendo de muitos jogadores e contratando poucos. Eu não acho esse movimento ruim do São Paulo, e vou te falar alguns jogadores que estão saindo do São Paulo. Galopo, Rato, Nestor, Michel Araújo, Ramaulius e Lisiero. Sinceramente, desses todos aí, eu já acabei de falar, eu acho que o Rato pode fazer falta. Os outros todos sequer compuseram elenco, senhores. O Lisiero jogou 2 ou 3 jogos, se machucou. O Jamal Lewis a gente viu. O Michel Araújo se machucou bastante também. Esse também pode fazer um pouco de falta. O Nestor teve uma temporada muito ruim também do São Paulo e, para mim, bateu no teto. É esse jogador. Ele não será mais do que ele é. É isso aí. Esse é o Nestor. É um mau jogador? Não é um mau jogador. Mas é fundamental para o São Paulo? Não me parece. E o Galopo, sinceramente... perdemos o Galopo. Gente, porque o River vai contratar o Galopo e vai nos dar um reserva. O Galopo era mais do que reserva no São Paulo. Ele nem era relacionado mais. Então, eu acho que o movimento que o São Paulo faz, eu não acho ruim.
Sinceramente, não acho ruim. Dá para colocar aí Orejuela, Mendes, nem se fala, né? Os Esses então nem jogadores se estão fala. aí. Por isso que eu tô falando, não é que a Ok. gente tá abrindo mão do Lucas, do Caleri e do Luciano. Bom, aí realmente vai ficar ruim. Então, mas veja, mas você vai precisar ter jogador para colocar no lugar, né? Então, o São Paulo pensa assim, Entendeu? massa, ele vai, os jogadores que estão lá, que sobraram, vão ficar, e para completar as outras posições, vão entrar os caras, os jogadores da base, que é o que a parte da torcida do São Paulo quer, usa a base, usa a base, usa a base. É, É o Rian Francisco, que está jogando a Copinha, é o Ferreira, que está jogando a Copinha, é o William Gomes, que já foi do time titular, e outros. Então, eu não acho um movimento ruim, mas eu queria ouvir vocês. Vamos lá. O movimento, ele é compreensível, mas ele vai ter muitos obstáculos. Primeiro, a molecada, ela não vai poder ser bônus. Ela não vai poder ser extra. Ela vai ter que acontecer. Fazer isso que o São Paulo está fazendo, ele obrigatoriamente coloca nos pés, no corpo, nas pernas desses garotos a obrigação deles darem certo, porque senão você vai perder quem estava, quem veio da molecada não repõe, você fica sem ninguém. Então você já põe, outra coisa. O Rian Francisco não pode ser, se der tudo bem, vamos ver, tá tudo bem se ele não der. Você acha que se algum moleque no Palmeiras, no Flamengo der alguma coisa, vai ter problema? Não. Eles são bônus. Bônus e eles podem ser tratados. Então eles vão subir com mais paz, tranquilidade, tudo bem. No São Paulo, não. E outra coisa que eu acho que é preocupante. Se você tivesse o calendário do Santos 2024, eu tenho 38 jogos, podia ser Série A, ok. Eu tenho Campeonato Paulista, 50 jogos no ano, minha temporada 36 era em São Paulo. Cara, o elenco do São Paulo vai se virar. Mas com 74 jogos, você indo para Bolívia na quarta, voltando para pegar sábado, alguém no Campeonato Paulista joga quem? Com o Lucas tendo que vai ter o tempo inteiro, o Oscar, que jogou 30, 40 jogos por ano na China nos últimos anos todos. Cara, então essa galera toda, e eu entendo a sua visão, eles não vão fazer super falta no sentido técnico e tal, mas em termos de reposição, teve um momento da Série A do segundo turno que o Lisieiro ajudou. Era ele que deu o passe pro Ramal jogar para trás e o gol 2-1 com o Atlético do Paraná. Foi ele que começa a jogar. Ele não vai estar mais lá. Então, assim, além do negócio da molecada, o calendário de 70, 74 jogos, ele vai estourar esses caras todos. Não vão suportar esses caras. Então, vai faltar mão de obra. O movimento é interessante. O mundo que o São Paulo vai viver em 25 não me parece compatível. Se o Santos estivesse fazendo em 24 esse movimento, seria maravilhoso e está muito compreensível. O São Paulo 25, eu acho difícil no meio do ano, não precisa nem ser lá para o final, hein? Abril tal, o torcedor está desesperado. Gente, não estamos dando conta, a lesão está tomando conta, esse moleque está sentindo o peso da camisa, nós vamos ficar fora da primeira fase do Paulista, o que pode acontecer? Vamos embora, tem que ganhar os últimos. Cara, eu acho que é algo que não dá para colocar como uma certeza que é um movimento correto. E aí? Antes da gente falar assim sobre os jogadores, é engraçado, né? A gente vê aí o comentarista corintiano assumidamente falando, São Paulo isso, São Paulo aquilo. Como se o São Paulo fosse o Corinthians. Como se o Corinthians tivesse tudo bem, time devendo 2 bilhões. É cada asneira que a gente ouve alguns comentários, porque eu acho, sinceramente, que não há imparcialidade em alguns comentaristas. Eles não deixam o time que você... Há alguns anos atrás, ninguém sabia os times dos jornalistas. Hoje, todo mundo sabe para quem todo mundo torce. E a gente vê, assim, imparcialidade total no que os caras estão falando. Todo mundo sabe que o São Paulo, no meio do ano, vai contratar. Essa molecada que vai subir da base é uma molecada que, sim, vai dar conta do recado. Não é que os moleques vão jogar tudo, todo... Não. Mas tem muita gente boa. O São Paulo, o principal problema do São Paulo eram laterais
que agora tá sendo resolvido, com o Enzo Dias que chega pra lateral esquerda, o Patrick tá na reserva. O Patrick, a gente já tá com o Patrick há quanto tempo aí? Sendo reserva e jogando. O que impede o Patrick de jogar nesse ano de 2025, se ele já tá jogando há tanto tempo? Do lado direito a gente tem o Igor Vinícius, que a gente já tá com o Igor Vinícius há quanto tempo? E com a chegada do Natanael também. Sabe, é uma imparcialidade. O São Paulo não tem o melhor elenco do Brasil. Não tem. Mas tem um elenco que vai dar conta. Pô, você liberou Lisieiro, Michel Araújo. Desses jogadores, o que era mais utilizado era o Michel Araújo, que atuava tanto na esquerda como de meia. Nem o Elton Rato estava jogando tanto. Que quando às vezes jogava o Lucas e depois entrava o Eric. O Elton Rato já teve vezes de ser a terceira opção. Como é que o São Paulo compra por 6 e vende por 5? Cara, o Elton Rato eu acho que já tem 32 anos. Quem é que vai pagar mais de 5 milhões pelo Elton Rato? São coisas que, se a gente pensar de forma cadenciada, tudo bem. Eu entendo quem acha que o Elton Rato não deveria sair. Ok, mas achar que o Elton Rato poderia sair por um preço maior do que quando o São Paulo contratou, o cara não é novo, o cara não sai valorizado, ele nem era titular mais no time do São Paulo. Os números dele esse ano não foram bons. Então calma, não é o Elton Rato lá do gol contra o Corinthians, é o Elton Rato que não estava jogando, que se machucou, que era reserva. É simples assim. Se eu, você, torcedor São Paulo, se a gente for dar ideia pro que muitos comentaristas falam, sinceramente é complicado, porque tem muita gente que fala muita besteira. O time do São Paulo, ele é brilhante? Não, o time do São Paulo não é um time brilhante. Mas é um time que, com a chegada dos reforços, para mim, talvez seja um time que corra menos, né? Porque você não vai ter o Michel Araújo para correr, você não vai ter o Nestor para correr, você não vai ter o Elton Rato que corre, que se mata. Mas, para mim, eu acho que vai ser um time que joga mais. Com esse meio de campo que provavelmente, é o que tudo indica, vai ser Lucas, Oscar, Luciano e Caleri na frente. Vai ser um time que joga mais bola. Quem me assiste há mais tempo sabe que eu vivia falando no ano passado. O time do São Paulo é um time extremamente limitado. É um time que bateu no teto muito rápido, que não conseguia mais desenvolver futebol. Talvez com esse time o São Paulo consiga jogar um futebol um pouco mais vistoso, futebol um pouco mais bonito. Isso significa que o São Paulo vai ganhar tudo? Não. O que o São Paulo tem que fazer é fazer campanhas dignas para sanar suas dívidas, para aí sim, tá? Daqui um ano, mais ou menos daqui um ano, o São Paulo vai estar um pouco mais estabilizado para começar a investir. Para 2030, o planejamento do São Paulo é para 2030. Está no nível de Palmeiras, de Flamengo. Mas isso não tira o mérito ou não significa que o São Paulo vai continuar competindo. O time do São Paulo é um time competitivo. E agora com a chegada do Oscar, com a chegada do Enzo, que vai resolver o problema da lateral esquerda. É um cara que não ataca tão bem. Josa Novales, um cara que eu assisto muito aqui no YouTube, é um cara que entende muito de futebol sul-americano. Ele fez uma análise completa. Se vocês puderem, assistam o canal do Josa Novales, o vídeo que ele falou. Ele fez um vídeo completo só do Enzo Dias. É um cara que conhece muito de futebol sul-americano e falou muito bem do Enzo Dias. Ele falou que o grande problema do Enzo é quando ele se machuca, mas quando ele não tá machucado, ele é um cara que defende muito bem e que quando ataca, não é aquele cara igual o Wellington, que chega no fundo e acerta o cruzamento no zagueiro. Não, ele é um cara que consegue fazer a bola chegar no atacante. Os números dele são bons números, os números de aproveitamento dele, de bola que chega na área. Ele não, ao contrário do que alguns comentaristas falam, ele não é um cara, um pereba, ele não é um cara horrível. Ele é um cara que sim sofreu com lesões nessa temporada de 2024. Então, a gente também tem que, tem que malear. Josa Novales, assista o vídeo dele falando sobre o Enzo Dias. Muito bom. Ele é um cara extremamente conhecedor do futebol sul-americano. Então, a chegada do Enzo, o Natanael deve vir, sinceramente, o Curitiba, um jogador que tá no Curitiba com 22 anos, chega o São Paulo, a gente te quer. Você acha que o cara vai fazer o quê? O moleque vai vir, com certeza vem. O Wendel, o Porto fica nesse chororô aí, mas o Wendel, se eu não me engano, hoje dia 6, hoje o Wendel já assina o pré-contrato com o São Paulo. Hoje. Aí vai ficar naquele impasse. Se o Porto vai liberar,
como o Porto tá querendo, tá enjoando, provavelmente o Wendel só chega no meio do ano. Mas eu venho falando aqui, ó, há dias, o Wendel é jogador de São Paulo. O Wendel vai vir jogar no São Paulo. Tem alguns torcedores. Tem bola de cristal? Por que você fala isso? Que informações que você tem? A gente tá vendo. A gente tem alguns contatos, a gente lê algumas coisas. É porque tem muita gente que fala besteira, realmente. Mas geralmente eu não falo besteira aqui. Falei do Enzo, tá aí. Falei do Wendel, vai vir. Falei do Oscar lá atrás. Lá atrás eu falei do Oscar. É questão de tempo. Eu falei aqui. Tem um monte de vídeo meu falando do Oscar. Eu falei, o Oscar vai ser igual o Lucas. Não vai receber propostas interessantes. Se for para ele ganhar um salário X lá longe, no futebol periférico, é muito melhor ele ganhar um salário Y aqui no Brasil, perto da família, no Brasil, voltar para São Paulo, receber o carinho da torcida. Foi dito e feito. Hoje é cara jogador de São Paulo. Assim como o Wendel, assim como o Dias e assim como o Natanael também está muito próximo de fechar com o São Paulo. Então, o São Paulo esse ano vai ser um time que, para mim, vai ser um time que talvez corra menos. Sabe, aquele time que corre, se mata, que dá carrinho. A gente vai ter dois caras que fazem isso, que é o Pablo Maia e o Alisson. Mas vai ser um time que talvez jogue mais, que jogue mais bonito, que a torcida, quando vai assistir o São Paulo no Morumbi, pô, veja o São Paulo, não vou falar dar show, que é uma palavra forte, mas praticar um futebol que faça valer a pena pagar 50, 60, 70, 80 conto no ingresso. Não vai ser aquele futebol sofrido de uma bola jogada na área. Pô, o São Paulo teve épocas que a jogada do São Paulo era o Wellington Rato cortar pro meio e cruzar na área. O Wellington Rato cortar pro meio e cruzar na área. O Wellington Rato cortar pro meio e cruzar na área. Essa era a jogada do São Paulo. Pra mim, essa temporada, o Zubeldia tem peças, a molecada da base que tem lá é uma molecada boa, o São Paulo não precisa de reposição no meio de campo. Olha o tanto de volante que o São Paulo tem. Alisson, Pablo Maia, Bobadilha, que eu esqueci de citar o Bobadilha no último vídeo. Alisson, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Santilongo, Luiz Gustavo, fora o Negrute da base. Tem um camisa 10 da base também, Hugo, que o Zubeldia falou dele em entrevista. Tem no canal também a entrevista do Zubeldia. Se você não assistiu, assista. Excelente entrevista do Zubeldia. Hugo, moleque da base. Tem o Rian Francisco. Essa molecada tudo vai subir. Mas a gente é obrigado a escutar a mídia falando e falando e falando. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.